Glória a Deus. Já encontrou aí 1 Samuel capítulo 30? Aleluia. A partir do verso 1 diz, aí nós vamos até o verso 6. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclague, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclague. O sul e a cidade de Ziclague tomaram Ziclague e incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que as mulheres e suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, a Ionã, a mulher, a Jezreelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e filhas. Diga comigo, mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Pai, eu vou ter que falar com Deus, né? Olha a concorrência. Foi domingo passado que eu preguei, que choveu? Aí a gravação ficou aparecendo a chuva na gravação, né? Falei, Rafa, nem tem jeito de deixar lá no YouTube, né? E aí tá aí de novo. Obrigado, Deus, o Senhor é bom. Mas dá para me ouvir, não dá? Eu é que não consigo me ouvir direito, mas vamos lá. Então, se eu alterar a voz, é por causa disso. Diga comigo, bom ânimo na hora da adversidade. Fala para o seu irmão, tenha ânimo na hora da adversidade. Tenha ânimo. Irmãos, muitos princípios da Bíblia, eles só são vistos, experimentados, quando de fato se tem uma prática. Aliás, isso é imperativo na Bíblia. As pessoas falam assim, é muito bom orar, mas esse muito bom, ele só é fato quando há de fato, uma busca. A gente às vezes prega muitas coisas, e aí quando você vive aquilo toma uma dimensão, e você pensa, meu Deus, eu estou igual o Jó, só conhecia de ouvir, agora eu estou vivendo o negócio, eu sei o quanto é intenso, o quanto não é fácil. Irmãos, e uma coisa a gente precisa pôr no coração, viva o hoje, celebre hoje. Não perca um minuto da sua vida. Eu estava lá em casa, após o almoço, e o telefone tocou, e disseram para mim, o pastor Walter faleceu. Eu entrei em contato com a filha dele, é um pastor lá da sede, mora lá no Crimeia, e perguntei para a filha, ele estava internado, o que foi? Ele falou, não, pastor, ele veio para casa, passou por uma internação, mas ele estava bem em casa, tomando a medicação, ele almoçou, deitou no sofazinho dele e não acordou mais. A gente passou na sala, ele estava muito calminho, eu fui lá, toquei nele, ele deu um infarto fulminante, ninguém nem viu, e partiu, está com o Senhor. E às vezes a gente fica se debatendo, às vezes a gente fica gastando energia, como se a vida aqui fosse eterna, como se aqui a gente decidisse tudo.
ou a nossa ansiedade, a nossa preocupação resolvesse alguma coisa, e não resolve. Não resolve. Eu já falei aqui, quando eu casei com a Meire era independente, ela trabalhava desde os 15 anos de idade, tomava conta da vida dela, comprava os saltos, né, para ficar mais bonita, né, comprava as roupas dela, que por sinal eram muito bonitas, né. Então a Meire casou com um pastor, que ia viver da obra. E ela cansou de ouvir uma frasezinha, uma frase que eu sei que por determinado tempo ela já estava quase pedindo para mim não falar mais. Deus proverá. O que para muitas pessoas é apenas uma frase, uma expressão, é um chavão evangélico, para mim era uma realidade. Eu sabia que Deus ia prover. Irmãos, eu não gasto energia preocupado com as coisas, não gasto. Aprendi na prática, e foi duro para aprender, mas eu aprendi. Eu aprendi. Eu aprendi que Deus não precisa de um cenário propício para fazer as coisas. Deus não precisa. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Parou um pouquinho a chuva. Em tudo dai graça, está chovendo, dou graça. Se parar, eu agradeço também. Então, queridos, Deus não está limitado, porque a economia vai bem, aí Deus vai me abençoar. Não. Porque a doença é média, não é grave, não é gravíssima, aí Deus vai fazer. Não, Deus não depende disso. Ele é todo poderoso. Porque a causa da irmã, que é minha amiga, é média, a minha é grave. Não. Deus faz ambas a hora que Ele quer, Ele tem o poder para isso. Então, depois de caminhando para a casa dos 30 anos, tempo integral, dependendo de Deus, eu só tinha uma saída, aprender a depender. Ou então ia morrer doente. E uma outra coisa que eu aprendi com Deus, irmãos, Deus deixa você morrer. Deixa. Se você não aprende pela Bíblia, pela submissão à oração, a buscar, a sua ansiedade vai te matar. E Deus vai te receber no céu e dizer, pois é, meu filho, você morreu e não aprendeu. Não pense que haverá uma interferência sobrenatural. Não. A interferência sobrenatural já aconteceu. O Senhor já morreu, já enviou o Espírito Santo para nos instruir, deixou a Bíblia escrita para você mergulhar nela, ter a ajuda do Espírito Santo e vencer a ansiedade e a preocupação. Diz que a ansiedade é excesso do passado e do futuro. Eu pergunto, nós não conseguimos controlar o nosso passado, nós vamos controlar o nosso futuro? Jamais. Dependa de Deus. Dependa de Deus. Eu fui criado sem pai. Eu só tinha um lugar para me agarrar, o meu trabalho. E eu me agarrava a unhas e dentes. Converti. 30 dias de convertido, perdi o emprego. A empresa fechou. A empresa nos deu, nós saímos de férias em dezembro, recesso. E aí a empresa falou o seguinte, o gerente reuniu 100 funcionários e falou o seguinte, a empresa, nós vamos fazer o seguinte, vamos dar as contas de todo mundo, nem precisa dar entrada em seguro-desemprego, porque 30 de janeiro a gente volta e vai recontratar todo mundo. E naquele tempo, a gente tinha 7 dias para entrar com seguro-desemprego. E muitos, como eu, sabe o que é que fez? Não deu entrada. E o cara evaporou, sumiu, foi embora para o sul. Eu era novo convertido. Ali Deus começou a me ensinar. Ali eu descobri que eu tinha uma chamada pastoral. E que o primeiro degrau que eu ia ter que vencer era depender de Deus.
Irmãos, e quem tem chamada não escapa dela. Não escapa. Pode esquecer. Você pode se debater 1 ano, 2 anos, 3 anos, pode se debater. Pensa num ser que tem paciência a Deus. É Deus. Eu tentei negociar com Deus de tudo quanto foi jeito. Tudo quanto foi jeito. Tudo quanto foi jeito. Mas não deu certo. Eu tentei abrir negócio. Eu tentei comprar um negócio para trabalhar. Eu comprei uma máquina de produzir batata em chips. Aquela máquina bonita, a bicha era vermelha. E aí à noite, e o Espírito Santo, toda vez que eu orava, o Espírito Santo ia lá no meu coração, me dava uma tristeza. E minha mãe falava assim, não vai dar certo, esse trem não presta. Você está empolgado, mas isso aí não vai dar certo. De tardezinha eu fui lá e fechei com o cara, comprei a máquina. À noite eu tive um sonho. Eu tinha uma lavoura linda de arroz. De repente uma mula vermelha entrou na minha lavoura. Eu não sei como que uma mula come uma lavoura daquele tamanho. E eu tentei espantar essa mula, gritar, bater, e ela comeu a minha roça inteira. E a bicha era vermelha. Quando eu levantei de manhã, qual era a voz que estava no meu coração? Deus dizendo, é mais um prejuízo que você vai levar. É mais um prejuízo. E eu parei, irmão, e comecei a analisar. Desde os meus 7 anos de idade, eu consegui lembrar. E fiz uma análise. E eu cheguei a uma conclusão. Eu nasci para ser pastor. Porque tudo que eu vivi, as provações, os ensinos, tudo me preparou para isso. Me conduziu para isso. E quando eu cheguei aos 22 anos, Deus me salvou. E com 6 meses eu estava pregando na igreja. Eu tremia mais do que a vara verde, mas eu aprendi uma coisa no reino de Deus. Você tem que aprender com Abraão. Você não tem que ir porque está seguro. Você não tem que ir porque você tem o GPS e o mapa. Você tem que ir por fé. Eu orava e dizia, Deus, dessa igreja o incompetente é eu. O fracassado é eu. O sem estudo é eu. O sem família é eu. Eu não tenho berço, eu não tenho pedigree, eu não tenho nada. E Deus dizia, eu vou te usar. Não, aí eu ia no culto, as profetas me achavam. Eis que diz o Senhor, grande obra eu tenho na sua vida. Eu falava, Deus do céu. Só que não é, irmão, estava igual o Gideão, eu que não acreditava em mim. Lembra de Gideão no capítulo 6 de Juízes? Pois é. Até um dia que eu respirei fundo e disse, Deus, nem que eu morra de fome, eu vou parar de lutar. Eu vou me entregar. Aí o pastor chega em mim e falou o seguinte, eu fui o único obreiro de tempo integral de uma igreja, que a sede tinha 800 lugares, 43 congregações filiadas. Eu fui o único obreiro de tempo integral, porque não era cultura na época. E aí sabe o que aconteceu? Eu recebi um salário de uma loja para fazer um serviço de banco e um salário da igreja. Aí Deus foi lá e apertou mais o negócio. Sabe, durante 1 ano, quanto que eu recebi de salário da igreja? R$60 num cheque para comprar um sapato. O pastor simplesmente entrava mês após mês, caladinho. E eu trabalhando na igreja e atendendo ele e tal, e viajando com ele e tal. E aí eu falava para o filho dele, cara, e aí? Ele falou, fala com Deus, fala com ele. Aí eu ia para falar com ele e um negócio dentro de mim travava. Eu comecei e saí da igreja, foi quando eu vim embora para Goiânia, recebi R$60 durante 1 ano de trabalho. E aí Deus me ensinou uma grande lição. Deus me sustentou de forma sobrenatural. Porque ali eu estava aprendendo uma outra lição.
A depender de Deus, quando você tem uma muleta, é fácil. É fácil. O que é que eu pensei? Essa igreja é grande. Não, na época, ganhar 2 salários era muito bom. Era ótimo na época. Eu deitava e rolava com 2 salários. Aí o que acontecia? Eu saía para pregar. Eu nunca tive roupa tão boa. Eu nunca tive calçado tão bom. Eu nunca comi as comidas tão boas. Deus cuidou de mim. Deus não, literalmente, Deus não deixou o pastor me pagar nenhum mês de salário. Foi Deus, purinho. Purinho. E ali Deus estava me ensinando uma lição. Ficar calado. Não murmurar. Foi o ano mais produtivo do meu ministério. Mais produtivo. Eu nunca tive tanto ânimo, tanta vida, tanta alegria. Deus me usou tremendamente nas igrejas que eu ia pregar. Tem 3 anos aqui, eu já revelei alguém? Falou, fulano, Deus está mandando dizer isso. Deus me revelou isso? Acho que vocês não viram isso, não. Nesse tempo, Deus me usou. Com muita revelação, com muita graça. Muita graça. Eu tinha um ânimo, eu pregava de noite, de domingo a domingo. Uma saúde, um ânimo para orar, para jejuar. Eu lia até 2, 3 horas da manhã. Foi um tempo de muito crescimento, de muita raiz espiritual. E eu percebi que o desânimo está ligado também à falta de dependência e de confiança em Deus. Existem vários fatores que conduzem à questão do ânimo. Bom ânimo na hora da adversidade. Uma coisa que eu aprendi na vida, a duras penas, foi a soberania de Deus. Você querer explicação para tudo. É um negócio que não funciona junto com a fé. Não funciona. A fé é capaz de andar, de ir, independente se eu tenho a explicação ou não. Por exemplo, Deus explicou para Jó a aprovação dele? Não. E Jó foi até o final. Não, pastor, mas Jó foi se arrastando, gemendo, chorando, reclamando. Não. Jó passou a aprovação buscando a Deus. Jó não diminuiu a sua intensidade espiritual no meio da aprovação. Pelo contrário, ele cresceu espiritualmente. O pastor Aldo, semana passada, usou uma frase, eu fiquei com ela na cabeça. A frase dele quis dizer o seguinte: a minha vida é definida com Deus. Com, sem luta, sorrindo ou chorando, eu vou servir a Deus. Irmãos, acabou. Ele vai conseguir a bênção. Ele vai alcançar a vitória. Deus não explicou para Abraão, quando pediu o único filho dele, um adolescente. Deus disse, sobe o monte e sacrifica o menino. Não tem explicação. Porque a fé, aleluia, da próximo arrebatamento a igreja começou a subir. É? Se a ventilação do climatizador que ajuda a fazer isso. Então, queridos, diga comigo, fé e explicação não anda junto. Não anda. Como esperar que um homem na situação de Davi tenha ânimo? Um homem que foi ungido lá para os seus 17 anos como rei,
e passou mais de uma dezena de anos, e agora ele era um morador na terra do pior inimigo de Israel, que eram os filisteus. Saul perseguiu tanto Davi, que Davi precisou ir pedir ajuda, moradia na terra dos seus inimigos, do maior inimigo de Israel. Tem uma cena de Davi babando, se fingindo de louco, diante de um rei inimigo, um estado de humilhação. No entanto, o propósito de Deus, a vitória que Deus tinha para ele, não mudou de mão. Ela veio para a mão de Davi. A perseverança, a convicção, ele conseguia força, e eu tenho certeza disso, que só o Espírito Santo para dar. Só o Espírito Santo para dar. E eu te falo, esse Espírito Santo é o que está em nós, na nossa vida. Você tem enfrentado luta, adversidade, não desista. Porque Paulo diz que nós não enfrentamos ainda a luta contra o pecado ao ponto do sangue. E nós nem vamos, porque Deus não vai deixar, a gente é meio fraco mesmo. Mas a igreja primitiva enfrentou preço de sangue contra o pecado. E eles foram supridos, animados por Deus, animados pelo Espírito Santo. Davi agora era morador na casa do inimigo. Pega lá uma vila, uma cidade pequena, e entregaram para ele seu exército. Exército de fugitivo. E os filisteus foram lutar contra Israel. E Davi disse, deixa eu e o meu povo ir. Aí os conselheiros do rei falaram, olha, se você deixar Davi ir, Davi é um homem fiel. Quando ele perceber que nós vamos vencer os irmãos dele, ele vai passar por lado dos irmãos dele. E vai vir contra nós. E Davi não ia perder a batalha. Falou, não, Davi, volta para trás. E quando Davi está voltando para a cidade de Ziclac, chega lá, a cidade está destruída, totalmente queimada. Não estava a mulher de nenhum deles, os filhos e as filhas. E bens nenhum, não tinha nada, não tinha arroz, feijão, levaram tudo. O gado, as ovelhas, levaram tudo. É nesse cenário que está o versículo 6. Mas Davi se animou no Senhor. No Senhor. Diante de tamanha circunstância e adversidade. A Bíblia está revelando que existe ânimo, presença de Deus, graça de Deus para a minha e a sua vida. Creia nisso. Creia. Creia nisso. Deus não nos deixa só. Deus cuida da gente. Quando Davi chega na cidade, o texto diz que os que estavam com ele, os soldados, queriam apedrejar Davi. Tipo assim, nós estamos te seguindo, Davi. Nós cremos na sua liderança. Nós acreditamos na sua chamada por Deus. E perdemos tudo. O texto diz que eles choraram até não ter mais força. Sabe aquele choro que a pessoa vai se encurvando até cair? Até todas as suas forças irem embora. Aí vem o versículo 6. Mas Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Eu sei que a luta de alguns é mais intensa do que a do outro. Mais difícil. Mas 1 Coríntios 10, 13, 13, 10, diz que Deus nunca manda a luta maior do que a nossa
força, porque junto com a batalha, ele provê o escape da fé. Da fé. Diga, tem escape de Deus para a minha vida, para a minha casa. Tem. Provações vêm, às vezes até permitida por Deus, ou porque o inimigo é atrevido, ou a gente busca com as próprias mãos. Mas todas elas podem ser resolvidas a partir do momento que a gente busca Deus, que a gente clama, que a gente pede o socorro. Deus age. Deus age. A vida de Davi estava em grande risco, porque os homens que queriam apedrejar, matar Davi, eram guerreiros muito habilidosos. No meio desse exército de 600 homens, tinha homens malignos. O texto vai dizer isso na sequência. Davi chega a chamar de filhos de Belial, filhos do diabo. Porque vieram gente de tudo quanto é lado para agregar a Davi, pensando num negócio diferente. E não tinha dado tempo de Davi selecionar. Então ele estava cercado de gente perigosa. Mas a Bíblia diz que depois de muito choro, de muita dor, Davi decidiu buscar ao Senhor. E o Espírito Santo trouxe ânimo e levantou Davi. Creia, Deus nos levanta. Deus nos levanta. Talvez você perdeu na pandemia alguém muito importante. Deus vai te dar o consolo. Deus vai te ajudar. Deus vai te fortalecer. Talvez você confiou em alguém. Essa semana atendi uma pessoa. Confiou cegamente numa pessoa e colocou na empresa dele. Irmão, que perturbação. Prejuízo financeiro, prejuízo comercial, moral e ameaças. Porque tem pessoas que são tão bons que eles confiam no currículo da pessoa e não puxam os antecedentes. Daqui a pouco você colocou uma pessoa na sua vida, na sua família, na empresa, que tem crimes a sumir de vista. Deixa eu falar uma coisa, mas até para isso Deus tem solução. Deus pode te trazer ânimo, direção. Nós estamos numa campanha na quinta-feira, chama Dezembro Profético. Ainda dá tempo de receber as bênçãos de Deus. Quinta-feira nós tivemos um pregador aqui. Eu lembrei demais das lições da nossa escola bíblica sobre o Espírito Santo. Que você deve pregar o Evangelho numa língua que se entenda. Eu não vou vir para a igreja com dicionário, irmão, para ouvir um pregador. E eu ouvindo aquela pessoa pregar e lembrando do meu primeiro pastor. O meu primeiro pastor falava o seguinte: conhecimento se adquire no banco da escola e lendo. Sabedoria só Deus dá. Tem pregador que chega na igreja, ele não faz a leitura da igreja, ele não faz a leitura do bairro que a igreja está, qual é o nível cultural. Aí ele chega e prega numa língua estranha. Você fica, meu Deus, o que quer dizer isso? Eu tenho que pegar 4, 5 dicionários para entender o que a pessoa falou. E Paulo disse assim: quando for pregar, pregue para edificar. Pregar numa língua estranha não edifica. Porque qual é a missão dos pastores, de quem ensina? Nós somos garçons. Nós vamos levar alimento espiritual dentro da realidade das pessoas. Nisso Jesus dava um show, né? Jesus chegava para quem mexia com arroz,
ele pregava falando de arroz. Alguém mexia com ovelha, ele pregava falando de quê? Do que a pessoa entendia. E hoje de manhã nós tivemos uma aula sobre mestre, doutor, falando sobre essas características, né? Como o ministério de Jesus alcançou todas as pessoas, sendo ele o mestre dos mestres. Se existia alguém que poderia pregar difícil, era Jesus e Paulo. E ambos não pregaram. Não pregaram. Paulo chegou a pregar para os grandes filósofos da sua época. Mas quando escrevia para a igreja, era muito objetivo. Porque o que a igreja precisa, irmão, é arroz com feijão. Aí, hora enquanto, vem um bife. Aquele bife assim que tem a gordurinha na lateral assim, ó. Cebola. Aleluia! Diga bom ânimo em meio às tribulações. O desânimo, a ansiedade, a ociosidade mata. Mas eu creio muito, mas muito no que a Bíblia diz. Jesus disse, olha, vocês estão no mundo. E eu não peço ao Pai que os tire do mundo, porque se Jesus pedisse, Deus arrancava na hora. Porque pensa num Deus que atenderia o filho dele na hora. Mas que os livre do mal. E diz, olha, no mundo vão ter guerra, vai ter aflição. Mas tende bom ânimo. Eu venci. Sabe o que isso quer dizer? Eu garanto que vocês vão vencer. Diga, eu creio nisso. Eu creio. Ele diz, eu venci, vocês também vão vencer. Então, queridos, a vida de Davi estava em risco, orando na casa do inimigo, vigiado 24 horas. Ninguém confiava em Davi. Saul tentou matar Davi mais de 20 vezes. Parece que o trono cada dia estava mais longe. Sabe aquele sonho adiado, adiado e adiado? Era questão de Davi com o trono. Até que ele recebeu do Espírito, e ele orou e Deus disse, vá, porque eu te levarei aos teus inimigos e te darei vitória. Hoje eu estava olhando o texto em que Davi vai para a guerra. Assim que ele assume o trono, ele vai guerrear contra os filisteus. E a Bíblia diz assim, consultou Davi ao Senhor e foi para a guerra. Deus disse, pode ir que eu vou te dar vitória. Quando ele está voltando daquela batalha, aquele famoso texto das amoreiras, alguém chega e diz, os filisteus se fortaleceram e estão voltando. A Bíblia diz assim, e Davi novamente consultou ao Senhor. E qual foi a resposta de Deus? Não vai, fica parado aí. Espera que eu traga uma unção, um movimento na copa das árvores. Aí só depois tu irás. E eu lendo esses dois textos hoje à tarde, fiquei pensando, o risco que a gente corre de achar que porque a guerra é a favor de Deus, porque é para proteger a nação de Deus, é para cumprir o propósito de Deus, eu simplesmente pego a espada e vou. E Davi nos ensina essa dependência. Ele nos ensina que a nossa fonte é Deus. Que a nossa fonte é Deus. Que do início, quando ele cuidava das ovelhas, até o último dia de vida, dependendo de Deus. Dependendo da força, da graça, do ânimo de Deus. E Deus disse, não vai. E a hora que eu liberar, você não vai pela frente. Vá por trás, porque pela frente vai o Senhor. Deus sabe os inimigos que você vai enfrentar. Deus sabe o nível de luta, de batalha que você está passando. Tem hora que Deus fala, vai na frente que eu já dei vitória. Tem hora que Deus fala, não vai não, eu é que vou na frente.
Deus disse a Josué, no capítulo 1, Josué, tenha bom ânimo, eu estou com você. Porque o momento era difícil. Ele iria substituir o maior profeta do Antigo Testamento. Não, ia substituir, sabe quem? Moisés. A quem Deus falava face a face. Um homem de grande autoridade e sabedoria. Moisés lutou as grandes batalhas pelo Egito. E foi vitorioso. Flávio José fala das estratégias de guerra de Moisés, antes da chamada para liderar o povo. Então agora, a sua referência foi, nem sepultado foi, o homem sumiu, né? O anjo foi lá e catou o corpo de Moisés. Até hoje ninguém sabe onde ele foi sepultado. E o auxiliar agora vai comandar uma nação enorme, um exército e outra coisa, vai começar a conquistar a terra de fato. Agora é que vinham as guerras mesmo. E qual foi a palavra de Deus? Tenha bom ânimo. Eu estou com você. Como eu estive com Moisés, eu vou estar com você. E a gente pode tomar isso para a gente. Assim como Deus esteve com fulano, que eu conheço o testemunho, com Beltrano, Deus está comigo. Vai chegar a minha vez, vai chegar a minha hora. Eu vou conquistar. Eu vou chegar lá. Essa guerra, essa batalha vai passar. Haverá o cântico da vitória. Um dia, a Ana estéril gera um filho. Eu fico olhando Ana, ano após ano, indo no templo, ajoelhando e oferecendo oferta. E voltando para casa estéril, sem filho, e a sua rival batendo pesado no emocional dela. Mas o dia dela chegou. O dia da bênção dela chegou. O meu e o seu dia daquela bênção especial vai chegar. Vai chegar. As coisas vão mudar. Deus não vai deixar você só. A Bíblia diz, irmão, Deus já sabe. Eu disse um dia desse aqui que Deus, os céus já têm preparado a celebração da vitória de cada um de nós. A Bíblia diz no texto que Davi saiu com o exército. Encontrou um homem semi-morto, de fome e de sede, e perguntou para ele, quem é você? Eu sou servo de uma amalequita, me abandonou aqui, eu adoeci. Deram pão, deram água, trataram do homem. E Davi disse assim, você me leva até os meus inimigos? Falou, levo. Se o senhor não me matar e não me entregar para o meu dono lá, eu levo. Eu pergunto para você, simplesmente foi o dono daquele escravo que abandonou ele? Não, irmão. Deus já estava lá na frente, trabalhando para Davi encontrar aquele homem que levou Davi ao seu exército. E Davi trouxe todo mundo de volta, não perdeu uma única alma, não perdeu um único quilo de feijão. Diga, Deus já está no meu amanhã. Diga, os anjos, os céus, já preparou a celebração da minha vitória. Amém. Bom ânimo. Davi se reanimou no Senhor. O nosso ânimo não está em coisas visíveis, se bem que faz um bem danado, né? Renova a gente. É muito bom a segurança de uma conta recheada. É bom. Mas eu quero dizer para você, o ânimo da igreja vem dos céus. Vem dos céus. Chegaram com aquele paralítico num colchão, Jesus tocou nele e disse, filho,
Tenha bom ânimo, os seus pecados foram perdoados. Pode ir para casa, leva a sua cama, leva o seu colchão, pode ir. Porque ele estava naquele estado prostrado há anos. Tenha bom ânimo. E o bom ânimo de Deus, a visitação de Deus, sempre vai nos alcançar. Curva a sua cabeça. O louvor pode vir. Pai, no nome de Jesus, eu sei que a nossa mente, o nosso coração, durante esse mais de ano dessa pandemia, passou por vários estresses, ó Deus, incertezas, preocupação, ansiedade, com certeza tentaram invadir a alma, a mente, ó Deus. Quantas empresas nós passamos na porta e vimos fechar e uma placa enorme de aluguel. Quantas vezes, ó Pai, parecia que ia acabar essa pandemia e voltava. E isso mexe com o ser humano, com o pai de família, com alguém que é provedor, com a ansiedade pelo amanhã. Mas nós estamos aqui vivos. Nós conseguimos romper. Já estamos indo para 2 anos e o Senhor tem sustentado. Em guerras, em adversidades, preocupação sim, mas nós não fomos destruídos. O desânimo não nos levou à prostração. Nós estamos aqui e cremos que nesta noite o Senhor libera uma unção de libertação, uma unção de renovo, para refazer as nossas forças, e nós caminhamos até o final desse ano crendo que o Senhor tem algo bom, algo a fazer ainda esse ano pela nossa vida. Aleluia. Eu creio, Senhor. Eu creio que vitórias grandes ainda irão acontecer, que famílias aqui vão celebrar vitórias ainda esse ano, ó Deus. E que nós teremos uma noite de culto da virada como nunca, um culto tremendo, inspirado, abençoado, cheios da Tua presença. E o ano que vem, ele está nas Tuas mãos. A vida de cada irmão, cada irmã está nas Tuas mãos. Tu é um Deus bom. O mundo pode piorar, mas o nosso Deus é bom, é supridor. E com certeza tem uma unção de ânimo para esse estudante, aqueles que precisam entrar na universidade. Haverá provisão de Deus, haverá milagre de Deus. Eu creio, Pai, que os nossos filhos entrarão nas melhores universidades, farão os melhores cursos, e até aquele que aparentemente experimentou o fracasso vai ver a restituição, a direção, o mover de Deus. Eu creio, Pai. Manifesta o Teu consolo. Aqueles que perderam um parente, alguém, manifesta. Traz, Senhor, o ânimo para se levantar e continuar a jornada até que o Senhor venha. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Teu nome, porque o Senhor vive, nós podemos crer no amanhã. O Senhor está vivo no nosso meio, ativos pelo Teu Espírito e pela Tua palavra. Eu me lembro, Senhor, que na pior noite da minha vida, quando o dia amanheceu, o Senhor tomou um profeta e disse: eu vi a tua luta ontem à noite. E naquele dia o Senhor liberou uma palavra de vitória. E eu vi os céus ficarem límpidos, ó Deus. E eu comecei a ver vitórias. Senhor, libera uma palavra ao meu irmão e à minha irmã nesta noite. Libera um aquecer na mente e no coração. Aleluia. Que ninguém saia daqui nesta noite da mesma forma que entrou.
mas que saia agraciado, assentado com os olhos fechados, o refrão do porquê ele vive. Feche seus olhos. Faça dessa música, desse refrão, a sua oração profética. Profetize: eu creio porque o Senhor vive. Feche seus olhos. Aleluia, aleluia, aleluia. Vá glorificando a Deus, aleluia. Dê lugar ao Espírito Santo, aleluia. Porque Ele vive, Deixa o Espírito Santo mover. posso crer. Ele vai te curar nesta noite. Ele vai te renovar nesta noite. Receba a presença dEle.